Mas, bicha curiosa, bem que diz que os irmãos só ficam curiosos na vida dos outros, Deus me livre, vai falar. Eu não tô curiosa na sua vida não, até me perdoa pela, sabe, ser inconveniente, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá reclamando, trabalho miserável, vida miserável, mas você tem que ir do céu a Deus? Nada do céu, olha, tanta gente aí. Não tem que ter pena, pastor. Nem vai prestar atenção. Ai, misericórdia, irmão. Dízimo não é pro pastor, é pra casa de Deus, pra abençoar a obra de Deus, assim vai abençoar novas pessoas que entrarão no ministério. Glória a Deus. Misericórdia, irmão, você não pode pensar assim, não. Você não vê o pastor Levi, tem orado, tem buscado, tem jejuado por muitas pessoas? Glória a Deus. Ele chega até esperando, mas o pastor Beto tá fazendo a Não fala assim, não, que até pecado, irmão. Ó, a palavra de Deus diz, seja fiel no pouco, que o muito ele te colocará. Quando Deus me der muito cartão sem limite, aí eu vou ser fiel, ó. Vou dar tudo. Misericórdia, Deus. Olha, eu vou fazer assim, irmão. Eu vou orar para Deus tirar as camas do seu lado das minhas vendas. Ora mesmo que eu vou ajudar em adoração para chegar mais alto, tá bom? Então tá, eu oro para você. Louva a Deus. Então vamos. Tá. Senhor, meu Deus. Dá-me dinheiro, dá-me dinheiro, Senhor. Você vem dizer, eu vou pedir para Deus que Ele misericórdia de você. Ó, Senhor, ela não sabe o que faz, perdoa ela, mas mesmo assim te ama e te Glória a Deus. eu vou orar para você, para você tirar essa que você tem Dinheiro, ama. tantinho. Misericórdia. Irmão, eu vou orar por você, para Deus tirar essa que abençoe sua vida, mas seja fiel. Não esquece do cartão, tá? Misericórdia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor venha tocar no coração dela, Tão Senhor, fiel, e mostrar a importância não dela, sei o Jesus, seu para ela nome. ser abençoada, para o Senhor abençoar a vida financeira dela, a vida espiritual, Senhor. Preste Oh tanto Deus, tempo. entra na vida dela, Senhor. Oh Pai, ela não sabe o que faz. Satanás, o que faz você aqui? Encontrei meu lixo. Você viu o que eu faço com a vida dela? Deixo ela totalmente cega. Não deixo ouvir a palavra. Faço tudo para que ela veja que o dízimo é importante dentro da tua casa. Mas você se esqueceu que até no seu lixão eu ainda tenho poder. Mas na vida dela ela deixa brecha. Olha o que eu faço na vida dela. Eu faço o que eu quero. Ela faz tudo o que eu mando. Porque ela deixa as brechas. Eu vou entrando, coloco enfermidade, doença, tudo para que ela gaste o seu pobre coitado do seu dinheiro que ela diz. Mas você se esqueceu que ainda existe uma igreja santa e lavada pelo meu sangue. E eu usarei a minha serva para libertar ela de suas mãos. Você sabe que os irmãos da sua igreja só criticam, só falam da vida dos outros e esquecem do mais importante. Quando vai falar de dízimo, são os primeiros a nos ouvir. O mexer no celular ou sair da sua própria casa. Mas eu tenho uma nova história para a minha igreja. E você não tem poder. E eu te expulso agora, Satanás. Em nome. E eu hoje usarei a minha serva. Você está vendo essa peça teatral e você está falando. Dízimo é uma coisa tão pouca. Eu ganho 600 reais de salário mínimo. 60 reais não vai fazer falta. Você que pensa. A igreja tem gasto sim. Tem um copo descartável que você usa. Aquilo custa dinheiro. A água que você bebe custa dinheiro. A minha palavra diz que eu sou dono do ouro e da prata. O salário que você ganha, a porta quem abriu sou eu. E você ainda tem a capacidade de não ser fiel a Deus. Será que hoje você é fiel a Deus? Será que hoje você é ovelha ou você é bode? Eu vou te explicar a diferença entre a ovelha e o bode. A ovelha, quando escuta uma repreensão, ela baixa a cabeça e ela fica quieta. O bode não. Ele levanta a cabeça e esperneia. Sabe o que é o bode? O bode são os filhos do diabo. Nós estamos aqui nessa peça teatral para abrir os olhos espirituais do que uma vida financeira faz. Quando você não é fiel a Deus no dízimo e na oferta, Satanás entra em sua vida e você gasta o dinheiro que era para ser do dízimo que você não dá em remédios. Você vai pagar aluguel.
o resto da sua vida enquanto você não dá o dízimo a Deus. O seu carro quebra e lá vai 600 reais. Olha a diferença. Se você ganha 60 reais de dízimo e 600 reais em o gasto do seu carro que quebrou. Será que hoje você pode fazer uma aliança com Deus e ser fiel a Ele, ao dízimo e ao oferta? Ou será que você ainda vai continuar sendo bode, reclamando, murmurando que Deus não abre a porta e você não vê que Deus está abrindo a porta para você? A sua empresa é ruim, mas Deus pode te capacitar. Ele pode tocar no seu patrão, no seu encarregado e aumentar o seu salário. Você crê nisso? Sim. Então hoje vamos fazer uma aliança com Deus e vamos ser fiel a Ele no dízimo e na oferta. Seja pouco ou não, Deus é fiel. A palavra diz que Deus não deixa um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passa fome. Hoje eu posso restaurar ela, Deus pode, Ele pode restaurar a sua vida, quanto na área financeira, na sua familiar, na sua conjugal. Não importa, Deus tem todo o poder sobre os céus e a terra. Ele abre porta aonde não há porta, mas Ele também fecha a porta. Sabe por quê? O trono de Deus é amor, mas a coluna dele é justiça. Deus, Ele é fiel, mas Ele também é justo. Será que você está sendo justo a Deus? Será que os seus olhos estão só interessados no que Deus tem para te dar? Ou será que você está interessado a servir a Ele? Não importa a circunstância, não importa a dor. Deus hoje te levanta e te põe de pé. E Ele vai fazer isso. Essa é a igreja. Ele pega a igreja, Ele levanta, Ele lava e Ele caminha com ela. E Ele também pode levantar essa daqui e caminhar com ela para todo. Sabe por quê? Porque ela